Lucas 23, 32 a 43. E levavam também com ele outros 2 que eram malfeitores, para serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas. E o povo estava ali a olhar. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este texto que fala da crucificação do Senhor Jesus refere 2 malfeitores. 2 malfeitores. Um à direita e outro à esquerda. E podemos perguntar porque é que 2 pessoas com um percurso semelhante estavam os 2 a ser crucificados, estavam na mesma situação, os 2 estavam diante de Jesus e os 2 tiveram atitudes completamente diferentes. Porque é que 2 pessoas idênticas, com um percurso idêntico, condições idênticas, uma foi salva e a outra foi condenada? Os 2 malfeitores, eles viram a mesma coisa, eles ouviram a mesma coisa e eles leram a mesma coisa. Eles viram a mesma atitude de Jesus diante dos seus executores. Eles ouviram a mesma coisa, a palavra que Jesus proferiu: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E leram os 2 a mesma coisa, a palavra que Pilatos mandou escrever sobre a cruz: Este é o Rei dos Judeus. E os 2, vendo, ouvindo e lendo a mesma coisa, porque é que um reagiu de uma forma que o levou ao arrependimento e à conversão e o outro não? Não podemos entender completamente a razão, mas vemos que um malfeitor deixou de se focar em si mesmo e focou-se em Jesus. E o outro não deixou de estar focado em si mesmo, não deixou de se centrar em si mesmo e considerar Jesus como Deus, considerar Jesus alguém de supremo valor. Vamos chamar a este que não deixou de se focar em si mesmo o malfeitor 1, que dizia: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. E vamos considerar o malfeitor 2, aquele que respondeu, repreendendo, dizendo: Nem ao menos temos a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Podemos então distinguir entre os 2 malfeitores as seguintes diferenças. Diferenças no conceito que eles tinham sobre Deus. Para o malfeitor 1, se Jesus fosse o Cristo, o Messias, se ele fosse Deus, ele não poderia estar naquela situação. Isto porque o conceito que ele tinha sobre Deus não permitia ver Jesus na cruz. Quando nós queremos que Deus encaixe dentro da nossa cabeça, possa caber dentro da nossa cabeça, isto é porque nós somos maiores do que Deus e Ele tem que encaixar dentro dos nossos conceitos. Nós é que sabemos como Deus é e como Ele deve ser. Mas o malfeitor 2, o conceito que ele tinha sobre Deus é que Jesus tinha de ser Deus. Nem ao menos temos a Deus estando na mesma
condenação. Para o malfeitor 2, Jesus tinha de ser Deus, pois quem é que consegue ter uma atitude igual à dele sem ser Deus? Se Deus realmente não faz explodir a nossa mente, então é porque não estamos a conhecer o verdadeiro Deus. O malfeitor 2 viu Jesus e a sua mente explodiu. E ele concluiu que Jesus era Deus. Só podia ser Deus. Mas também há diferenças entre os dois malfeitores no conceito que eles tinham sobre o homem. Para o malfeitor 1, se Jesus fosse Deus, ele iria fazer o que ele queria. Isto porque ele achava que merecia sair daquela situação. Não era assim tão mau como os outros. E por isso ele diz: salva-te a ti mesmo e a nós. Se Deus é Deus, ele vai responder às nossas orações, aos nossos pedidos. Isto porque nós é que somos o centro do universo. Mas para o malfeitor 2, Jesus é Deus. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Ele assumiu que era culpado das suas ações. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Ele assumiu que era culpado das suas ações e que estava a receber o que os seus atos mereciam, isto é, porque nos centramos em nós mesmos e não no Deus que nos criou, somos merecedores dos resultados dessa escolha. No entanto, para este malfeitor, o malfeitor 2, havia esperança, pois ele ouviu Jesus pedir perdão para aqueles que estavam a fazer-lhe, para aqueles que lhe faziam mal. Como para o malfeitor 1, Jesus não era Deus, então ele não clamou por misericórdia ao Deus homem que estava ali mesmo ao seu lado, sofrendo a condenação eterna que lhe esperava. Mas para o malfeitor 2, como Jesus era Deus, então ele, apesar de saber que merecia ser punido pelo seu pecado, ele pediu misericórdia. Então disse: Jesus, lembra-te de mim. Ele pediu misericórdia àquele que estava ali a morrer pelos seus pecados. Mas também podemos ver a diferença entre os dois malfeitores pelo conceito que eles tinham sobre o que é ser rei. Tanto para o malfeitor 1 como para os príncipes dos judeus, como para os soldados, ser rei é ter poder. Se tu és o rei dos judeus, então salva-te a ti mesmo, sai dessa situação. Ser rei é ter poder, é salvar-se a si mesmo. No entanto, ser rei, ter poder, é ser como Jesus. É não se salvar a si mesmo. Antes, aceitar a morte, a cruz. É estar com Jesus no seu reino, que é um reino de serviço, de entrega, de negar-se a si mesmo, de morrer para ressuscitar. Por isso o malfeitor, ele falou a Jesus e entendeu que ele era rei, porque ele pediu-lhe para se lembrar dele quando entrasse no seu reino. Somos como o malfeitor 2, quando entendemos que merecemos ser recompensados pelas coisas más que fazemos. Mas pedimos misericórdia. Lembra-te de mim, àquele que foi punido no nosso lugar.